Imaginemos uma sequência de fundamentais para peitoral maior. Tranquilo? Vamos começar pelo supinão. Supino reto. Considerando a utilidade de variar ângulos de tração, vocês concordam que imaginemos, vou para o supino reto barra. Supino reto barra. Câmera em mim. Olha o direcionamento da linha de tração gerada contra esse músculo peitoral maior. Estou aqui no supinão, ok. 2, 1. Primeiro ponto. Percebem que eu alinhei a resistência a essa perspectiva aqui? Perceberam isso? Ok. ênfase em feixes externais, obviamente. Devo esperar, professor, da demanda dos feixes superiores claviculares? Sim, assim como os abdominais. Porém, a ênfase recai neste ângulo de tração. Ok? Ok. Torque de resistência. Onde ele será maior? Embaixo. Aqui. Quando o músculo se encontra alongado. Aqui em cima eu consigo sustentar por um tempo. Tudo bem? Ok. Qual seria o próximo exercício nessa sequência? Ou poderia ser? Para avaliar ou para variar ângulo de tração. Eu poderia incluir um supino reto com halteres. Variaria ângulo de tração, embora varie o implemento? Variaria o ângulo de tração? O que o pessoal do chat responde? Não. Eu variaria o comprimento muscular no qual obtenho maior torque de resistência? Ok. Então eu não vario, de forma evidente, o ângulo de tração, tampouco o comprimento muscular no qual obtenho maior torque de resistência. Acompanha o raciocínio? Sim, eu posso obter um maior comprimento quando comparado com a barra. Isso é verdade. Mas entende? Eu vou gerar o torque basicamente em comprimentos muito próximos. É isso que eu quero dizer. O maior torque de resistência é lá, quando o músculo está alongado, sim? Eu vou chegar ao outro exemplo para você entender o que quero explicar. Comprimento longo, claro, eu posso usar halteres. Até recomendo que saia um pouco. O aluno pratica o supino reto com barra há 10 anos. Usa halteres para o mesmo supino reto. Legal. Mas no inclinado, por exemplo, eu vario o ângulo de tração? Sim ou não? Sim. Percebam. Olha a congruência desta linha de ação da resistência em relação aos feixes claviculares. Variei ângulo de tração? Variei. Aqui eu trouxe mais para ênfase em feixes claviculares. Essa é a ideia. Se eu aumentar o ângulo do banco, eu vario ainda mais o ângulo de tração, sim ou não? Aí alguém vai me dizer, um estudo conduzido com a eletromiografia de superfície mostrou que 30 graus de inclinação do banco é a melhor posição para a ativação do peitoral maior em relação ao deltoide clavicular. O que eu vos digo? Não existe um ângulo ótimo. Não existe o ângulo no qual eu devo negligenciar considerando a disposição das fibras do peitoral maior, ou o qual devo negligenciar. Eu posso vir de um banco mais inclinado e posso, na mesma sequência, variar a inclinação. Mas qual é o problema de alguém que diz, supino a 45 graus, porque supino inclinado a 45 graus. Supino inclinado a 45 graus, para mim, não é uma boa variação. Por quê? Certamente, ele não apresenta a capacidade de preservar a rotação lateral do húmero necessária para a execução deste exercício. Quanto maior a inclinação, maior a necessidade de preservar a rotação lateral do húmero. O indivíduo que tem
restrição nesse movimento de rotação lateral, provavelmente vai estranhar a inclinação de supino a 45 graus e sentir e reportar maior conforto e, consequentemente, maior demanda muscular em ângulos menores. O que eu sugiro para vocês? Varia o ângulo do banco e, consequentemente, o ângulo de tração. Quando conheço o peitoral maior como um músculo em forma de leque, radiado nas palavras do Floyd, Manual de Cinesiologia Estrutural, eis que entendo que não há um ângulo ótimo para inclinação ou declinação do banco, quando o intuito é estimular o peitoral maior. Claro, existe um ângulo preferencial para o aluno? Adote-o. Para mim, feixes claviculares, 45 graus de inclinação. Quando eu vou para 30, perco essa ênfase. Mas por quê? Consigo preservar em rotação lateral o húmero. Alguns colegas não conseguirão. Ele vai estar aqui, ó. E quando eu acentuo o ângulo de inclinação, ele ainda assim preserva uma rotação medial. Ele não consegue posicionar em rotação lateral. Imagina o que acontece no desenvolvimento. Mais uma vez, voltando ao início, massagem sobre rotadores mediais antes da sessão. Variei ângulo de tração daqui para cá? Variei? Ok. Se adotasse um declinado, variaria em relação aos dois? O torque de resistência para o comprimento longo, para comprimento longo. Onde eu obtenho o torque de resistência, eu oponho o torque de resistência para o comprimento mais curto do peitoral maior. Em um exercício como esse. Variei comprimento no qual obtive torque de resistência, ou seja, quando o peitoral maior se encontrava nesse comprimento, lá nas variações de supino, existia torque externo relevante? Não. Aqui, sim. Olha o que eu vou dizer. Vou montar uma sequência. Fundamentais para peitoral maior. Vocês veem sentido? E aí eu quero que os colegas respondam. Vocês veem sentido em iniciar os fundamentais por este exercício aqui? O que é que a turma diz? Vocês percebem que aqui, este exercício me permite impor torque externo ao menor comprimento? E vocês lembram que, quando impõe o torque externo ao maior comprimento, eis que eu crio uma condição de maior estresse para o músculo, eu poderia perfeitamente começar deste exercício, para uma série em maior volume, número de repetições, sem buscar falha, por exemplo, e seguir para o supino. Lá, estimulando ou impondo resistência externa a um comprimento mais longo. E aí vou para o dumbbell aqui, olha, alongando após uma sequência de crucifixo. Eu também poderia criar ou impor um torque externo relevante para o menor comprimento, utilizando as manoplas no cabo, sim? Olha só, adução, sim? Poderia. Então, eu poderia iniciar a sequência dos meus fundamentais pela adução do ombro nas manoplas no cabo? Sim, pela mesma lógica. Mais um experimento para vocês conduzirem. Começa pelo crucifixo, 4 séries, e segue para 4 séries no supinão. Na outra sessão, inverte. 4 séries no supino, séries bem executadas, tudo bem? E vai para o crucifixo. Conta o número de repetições. Se você executar bem aquele exercício, o supino, vai chegar aqui como se estivesse sem domínio do peitoral. De fato, é evidente esse estresse. Mas sair do crucifixo para o supino, você não vai notar tanto prejuízo. Então, é um comprimento curto, é um torque imposto a um comprimento curto, torque de resistência, para seguir a um comprimento longo.